Já tem um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo e os dias vão passando, cada dia é uma coisa, muitas das vezes a gente vai prorrogando algo que Deus tá falando forte no meu coração, no nosso coração, e a gente vai deixando passar. Mas hoje eu decidi, eu estudei, fui analisando como gravar um vídeo, como fazer. E eu peço desculpa se tiver algum erro, alguma coisa. Esse é o primeiro vídeo, mas é um vídeo que é algo que Deus colocou no meu coração para fazer. Então, eu vou fazer da melhor maneira possível, que tem um tempo já, há alguns anos, que eu vim sofrendo de uma enfermidade, enxaqueca. Era algo muito horrível na minha vida, que estava afetando muito a minha qualidade de vida. Muitas coisas eu estava deixando de fazer, às vezes passeios em família com meu esposo, meu filhinho, eu deixava de fazer porque a crise quando vinha, a única coisa que eu queria era deitar no escuro e ficar lá. E isso começou a afetar de uma maneira que até na alimentação, eu não estava conseguindo me alimentar direito. Tinha dias que a crise vinha e eu vomitava muito e tive que tomar tramal na veia, e eu notei que cada vez a crise estava ficando mais forte, cada vez estava ficando pior. E eu sempre orando, pedindo a Deus a cura. Mas teve um dia que Deus falou algo comigo, quando eu dobrei os meus joelhos para orar, Deus falou comigo assim, que era para eu orar mais específico. Eu creio que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, que era para eu orar mais específico, porque Deus, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. E eu estava sofrendo muito. E não só eu, como algumas amigas em comum também sofrendo com essa dor, com essa doença, enxaqueca, né? E eu comecei, a partir deste dia, eu dobrei os meus joelhos. Eu tava tomando remédio tipo 2, 3 vezes por dia, tomando remédio para as crises da enxaqueca, e tava só piorando. E a partir desse dia, eu resolvi começar a fazer essa oração diária, pedindo a cura diária. A oração eu já orava todos os dias, mas era para eu pedir a cura diária, que é o nome desse canal, Cura Diária. E eu comecei a fazer essa oração específica para Deus, pedindo a cura diária da enxaqueca na minha vida. No primeiro dia que eu orei, eu já não precisei tomar remédio. No segundo, terceiro foi indo e eu fui vendo uma melhora muito significativa na minha vida. E então, passados uns dias, eu tive uma crise. Já não tão forte, mas eu não tomei remédio. Porque eu falei, Senhor, se o Senhor tocou no meu coração para eu gravar um vídeo, contando esse testemunho, então eu tenho que estar curada para isso acontecer. Eu não vou tomar remédio. Eu acredito que se eu confio em Deus, então eu vou deixar esses remédios de lado. Eu estou contando algo que aconteceu comigo, a minha experiência com Deus. Eu quis provar a minha fé. Eu mesma quis provar a minha fé. Falei, não, eu tenho fé, eu confio que eu fui curada. Então eu vou passar por essa crise sem tomar a medicação. E assim eu fiz. Eu passei pela crise, ela passou muito rápido. Essa dor veio e foi muito rápido embora. E eu não precisei tomar nenhum remédio para enxaqueca, para nada. Eu não precisei tomar. E louvado seja Deus, desse dia para cá, já tem 2 meses que eu não tenho mais crise, eu não tenho mais dores nenhuma de cabeça. Acabou. Era algo horrível, horrível. Só quem tem crises de enxaqueca sabe o quão difícil é, o quão terrível é enfrentar uma crise, né? Tendo que trabalhar, tendo que ser esposa, que ser mãe, tendo que cuidar de tantas coisas que nós mulheres cuidamos no dia a dia.
ainda enfrentando crise, né? É horrível. Sem contar que a enxaqueca, ela faz com que a gente fique, dá aquele branco, né? Na cabeça da gente, a gente esquece o que vai falar, esquece o que estava falando. Isso é horrível, horrível. E eu cheguei a ter isso dentro da igreja um dia, no púlpito. Eu peguei o microfone, eu comecei a falar, eu comecei a trocar o nome dos personagens da Bíblia. Eu estava falando sobre Adão, eu comecei a falar Abraão e eu não percebi. E de repente me deu um branco, tudo que eu tinha pensado em falar, eu esqueci tudo. E foi horrível isso. E eu falei, não, eu não posso aceitar isso na minha vida, eu não posso. E a partir do momento que eu tive essa decisão, eu não vou aceitar isso na minha vida. Senhor, se for a sua vontade, me cura. Se não for, me dê forças para levar isso, porque tá pesado, tá difícil. Mas eu tive uma decisão, eu tomei essa decisão. E eu falei, eu não aceito mais. E a partir desse dia, todos os dias de manhã, eu faço a oração pedindo a cura diária. Porque eu comecei a ler lá em Êxodo, e foi algo que Deus falou muito forte no meu coração. Deus sempre fala muito comigo no livro de Êxodo. Eu vou gravar um outro vídeo contando um testemunho sobre o que Deus fez na minha vida, na vida do meu esposo. Na nossa vida, nós estamos aqui em Portugal, morando aqui em Portugal, já vai fazer 3 anos. E Deus me mandou ler o livro de Êxodo e Deus fez um milagre na nossa vida e nós estamos aqui hoje. É um assunto para um outro vídeo. Um testemunho que Deus fez. Eu tenho muitos testemunhos na minha vida e eu quero estar compartilhando nos vídeos os testemunhos do que Deus fez na minha vida. E eu lendo lá no livro de Êxodo, eu notei uma coisa muito interessante, que foi quando o povo estava no deserto, o povo de Israel saiu do Egito, estava no deserto. E Deus dava o alimento diário para eles. Deus mandava codornizes, né? A carne que eles pediam, o pão era diário. E Deus falava que não era para eles guardar para o outro dia, que Deus daria diariamente o alimento para eles. Então eu entendi, falei, o Senhor tá falando comigo e eu vou começar a fazer essa oração diária. E eu comecei a orar não só pela minha vida, mas eu comecei a orar pela vida de pessoas que eu sei, amigas, que eu sei que sofrem com isso. E eu tenho visto a diferença, porque a bênção não é só para mim. A bênção é para mim, mas eu tenho que passar para o meu próximo, porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesma. E se eu sei o quão triste é isso na minha vida, eu tenho que querer o melhor para o meu próximo também. Então, eu comecei a orar pela minha irmã, que também sofre com enxaqueca, pela minha amiga, minha melhor amiga, que, meu Deus, ela tem crises horríveis. E foi indo, e essa corrente vem crescendo, porque quando eu sei que tem alguém que está sofrendo com essa dor de cabeça ou alguma outra dor, eu já começo a interceder por essa pessoa. E eu tenho visto a mão de Deus. E eu quero que você saiba que Deus não tem prazer na nossa dor. Ele não sente prazer na nossa dor. Então, que você possa, a partir de hoje, começar a usar a sua fé. Ouse na sua fé. Use e ouse na sua fé. Comece a pedir a Deus a cura na sua vida. A cura diária. Comece a fazer essa oração da cura diária. Seja em qual for a área da sua vida. Confia que Deus vai fazer. Eu creio nisso. E eu agradeço. Peço que, se você gostou, compartilhe, dê o like, se inscreva. É um canal novo, mas é um canal que eu creio que Deus colocou no meu coração para estar fazendo esse canal. E eu agradeço que você tenha assistido até aqui e até a próxima.